outro bate-papo aqui, alguém falava da área da linguagem mesmo, né? Que quem domina a linguagem domina o mundo. Esclarece um pouco para nós o que é esse dominar o mundo, quem domina a linguagem. Como que você entende isso, professora Débora? É aquela coisa, JP, quando a gente fala que a gente tem repertório, a gente consegue e a gente mostra para outra pessoa que está ouvindo, que está vendo a gente falar, que a gente tem domínio sobre algo, sobre aquilo que a gente está falando. É igual a gente pegar qualquer líder um líder político, vou dar um exemplo. Se esse líder político, ele não tem um repertório linguístico para saber falar, persuadir, falar o que as pessoas querem ouvir, eu não atingo essa pessoa. Sim. Eu não mostro para ela que eu tenho controle e que eu consigo falar sobre aquilo. Agora, quando a gente fala que quem domina a linguagem domina o mundo, a gente diz que a pessoa ela tem repertório, ela tem conhecimento daquilo. Então, a mesma coisa da gente passar um trabalho para o aluno, vamos lá. Vamos dar exemplos, que a gente é assim, né, gente? Professor, a gente gosta sempre de dar uma simulação. Se a gente pede para um aluno nosso fazer um trabalho sobre qualquer assunto, uma filosofia da vida, você vai falar sobre Durkheim. O aluno, logo de cara, ele vai estranhar, porque ele não tem diretamente acesso a essa informação. Ele vai ter que ir atrás. Mas ele vai ter que transpassar essa informação. Se ele não tem segurança daquilo que ele está falando, a pessoa que está assistindo ou vendo, ele não sabe, ele não tem domínio do que ele está falando. Então, quando a gente fala que quem tem linguagem domina, sim, a pessoa domina, ela consegue contextualizar, ela consegue apresentar. Então, assim, ela domina, sim. Através daquilo que você está vendo ela falando. Então, o poder da fala também é extremamente importante. Sim. Eu diria, abre portas, né? Abre portas. Para muitas coisas. Até mesmo em questões de, às vezes a gente vai no primeiro emprego, quando é jovem, né? A gente é chamado para várias opções. Até mesmo passar por triagem. Eu lembro que eu passei por uma triagem uma vez que eu tinha que fazer um improviso. E a pessoa que estava fazendo a triagem falou para mim assim, agora vocês dois, você vai ser o vendedor e você vai se passar pela a que quer comprar. Como que você aborda uma cliente? Eu sei que eu tentei, foi até bem, né? Só que daí eu pensei, nossa, será que eu fui legal? E eu passei. Mas assim, com um pouco de receio, né? Falei, nossa, pois não, posso ajudar? Então a gente teve que fazer o improviso da comunicação. E a loja queria saber se eu tinha perfil para saber vender um sapato. Perfeito. Mas é a mesma situação da gente ir num restaurante, vamos supor, eu não entendo nada de vinho. Vamos supor que eu não entendo nada de vinho. Mas eu quero um vinho para aquela situação. Eu chego, poxa, garçom, vem cá. Quais são as opções de vinho que você tem? Ele, eu tenho essa. Atiçou você? Não. Você tem que falar com mais... Poxa, você tem uma sugestão? Olha, esse vinho assim assado, ele foi produzido em tal lugar. Quando a pessoa ela usa os mecanismos de linguagem dela, ela consegue despertar no outro o interesse. A linguagem ela é a mesma forma. Se você não sabe utilizar, que é bem o uso da linguagem, se você não consegue utilizá-la bem, você não consegue atingir e capturar aquele ápice da comunicação. Entendeu? Então a linguagem, obviamente, você tem que saber como você vai usar, para que você vai usar e com que intuito, intuito você vai usar isso aí. Então a linguagem, sim, pessoas, ela pode dominar o mundo. Quando ela falou, achei bem impactante, mas é isso mesmo. Dominou, você vai e abre portas onde você quiser. Agora vamos uma pergunta assim mais peculiar, né? Em sua opinião, hoje em dia, com tantos atrativos e estímulos, né, para dispersão, é fácil formar um jovem solidário, competente e protagonista? Com tanta coisa que às vezes a gente tem que, competir ali, fácil hoje? É uma coisa que soa fácil? Não. Soa fácil para quem não está na sala de aula, eu diria. É muito fácil, professor, faz isso e aquilo. Mas a gente que está dentro da sala de aula, a gente sabe que a gente está numa linha bem tênue entre o que chama a atenção do aluno e o que faz despertar a atenção do aluno. Hoje em dia a gente está numa competição gigantesca que são os eletrônicos. Gigante. Então, o que eu, Débora, você, JP, numa aula, o que você vai fazer para você ser mais interessante que um celular, que um vídeo no TikTok, no Instagram? Porque hoje em dia a gente está disputando com essas plataformas, literalmente. O aluno não viu, ele não está interessado, mas o que eu vou fazer para chamar a atenção desse aluno? Então é aquela coisa, a gente usa muito das metodologias ativas, a gente precisa disso para chamar o nosso aluno. Então como que a gente vai fazer isso? Poxa, às vezes é num Canva, por exemplo. O Canva foi um mecanismo que eu uso e que os meus alunos sabem muito bem disso. Se eu pego um slide lá que a gente recebe e eu não faço algum tipo de alteração
não coloco um GIF, não coloco uma animaçãozinha assim. Eles vão olhar para mim, os meus alunos falam, ô Débora, mas não é você. Sim, tá faltando uma pitada que é isso? Né, Eles já se questionam por quê? Porque eles sabem que o meu forte é o Canva para chamar a atenção deles. Então, por exemplo, eu usei esses dias, eu estava dando aula sobre sinopse, e a parte da entrada deles, assim, era aquelas letrinhas individuais que faziam movimento. Falei assim, ó, pessoas, ó, dá valor aí na aula aí, porque eu passei horas editando esse... Professora, a gente sabe. Por quê? Porque eu vi que se eu faço algo diferente, atrativo para o meu aluno, eles vão querer participar. A resposta é outra, né? A resposta é imediata. Sim. Então, assim, é um recurso que eu uso e eu dá super certo na sala de aula.